Olá, turma! Eu sou a professora Carla e eu trouxe o resumão gramatical. E nós vamos falar sobre a morfologia das palavras. O que é a morfologia? É o estudo da estrutura, da formação, da classificação das palavras. E ela é classificada em 10 classes gramaticais. E nós vamos relembrar uma por uma. Primeiro, substantivo. O substantivo ou nome é uma classe de palavras variável, com que se designam ou se nomeiam os seres em geral, ou são as palavras variáveis com que se designam os seres. Pronto. Então, substantivo é o nome das coisas, das pessoas, de tudo que a gente dá nome. Gato, cachorro, papagaio, beija-flor, sol, lua, terra, terreno, terreiro, caneta, Maria, José, João, Quirinópolis, Goiás. Tudo que tem nome é um substantivo. O substantivo também tem suas classificações. Substantivo composto, substantivo próprio, comum, derivado, primitivo. Mas hoje é o resumão, nós vamos passar direto, é só para a gente lembrar mesmo. E nós temos o artigo. É a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de duas formas. O modo particular, que é o definido, o, a, os, as. O modo geral, indefinido, uma, uns, umas. Eu vi a pessoa. Pronto. Eu identifiquei que eu vi uma pessoa, mas eu sei quem é. Ah, eu vi uma pessoa lá. É qualquer uma. Continuando. Adjetivo. Adjetivo nada mais é que a característica ou estado dos seres. Cuidado, que a gente tem o costume de dizer que é qualidade. Não é qualidade, é a característica. Eu vou mostrar para vocês. Feliz, alto, feio, tenso, triste. Olha, esses são alguns adjetivos. Pronome, o nome já diz, ó, pronome. É em função do nome, em função do substantivo, ele substitui, ele retoma ou ele refere-se ao substantivo. Então vamos lá. Alguns exemplos. Eu é um pronome pessoal, senhor é um pronome de tratamento, está tratando alguém de senhor. Ele também é pessoal, é a própria pessoa. Lhe é o pronome pessoal oblíquo. Esse, olha só, esse, eu estou mostrando qual que é. Esse, aquele, é demonstrativo. Meu, olha só, posse, ele é meu, ele é seu, é dele, é posse de alguém, então é um pronome possessivo. Quem? Pode ser um pronome interrogativo, mas pode ser relativo. Aquele também está mostrando aquele lá, ó. Aquele livro, aquela caneta, demonstrativo. Continuando, numeral. Palavra que se refere ao substantivo dando ideia de número. São só 4. Cardinal, 1, 2, 3, 4, 580, 390. Ordinal é ordem. É o primeiro, é o segundo, ganhou em terceiro lugar, em quarto. Ordem. Multiplicativo dá a ideia de multiplicação, é o dobro, é o triplo. Ou fracionário, que é a divisão, metade, meio. Verbo, palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Para a gente estudar, ele é um pouco mais extenso. Então, nós vamos ver um pouquinho dele. Nós podemos classificar a pessoa, aí temos a primeira, segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa está falando de mim, eu falo de mim. Então, é quando eu conto uma história a meu respeito ou que eu participo. Segunda pessoa é o tu e vós, que é, e pode usar você também. Viu que eu estou conversando? Eu converso com você. E a terceira pessoa é quando a gente fala de uma outra pessoa. Então, é ele ou eles. Nós temos o número, que é o singular ou plural. Singular só tem um, plural quando tem mais de um.
Nós temos também o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é o que indica, é esse costumeiro que a gente fala, que a gente estuda, geralmente é o indicativo. O subjuntivo é se, quando, não é nada certo. E o imperativo, ó, império, manda, é ordem, pegue, leve, veja. E nós temos os tempos. Presente, pretérito, futuro. Esse é o basiquinho que a gente aprende, né? Lá no comecinho dos verbos é o primeiro que a gente aprende. Mas o pretérito, ele tem também o pretérito perfeito, que é aquele pretérito que nós fizemos há pouco tempo. Eu cantei, eu corri, eu comi, eu sorri. E nós temos o mais que perfeito. Eu cantara, eu sorrira. O imperfeito, aquele que ficou lá no passado e não voltou, nunca mais você fez. Pretérito imperfeito é aquele que ficou. Você fez e não faz mais. Eu cantava, não canto mais. Eu corria, eu bebia, então não faço mais. Esse é o imperfeito. E o futuro, nós temos dois também, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu cantarei, eu tenho já a noção de quando eu irei realizar. Eu cantarei, é certeza que eu cantarei. Pode ser de semana que vem, mas eu cantarei. Esse é o futuro do presente. E o futuro do pretérito tem dois tempos e um só. Futuro e é pretérito. Veja bem, é algo que você programou para fazer, então é algo que está no futuro, só que você não conseguiu fazer. Aí ele ficou no pretérito, no passado. Entendeu? Então é algo que acabou que você iria fazer e não conseguiu. Eu cantaria, mas eu me atrasei, não cheguei, né? Então eu cantaria. Não vou mais não. Então, eu beberia, eu comeria, mas não fiz. Esse é o futuro do pretérito. Além disso, nós temos os tipos de verbo. O verbo de ligação, que expressa estado, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, tornar-se. Isso são alguns deles, os que a gente mais usa. Então, ele não tem ação, ele expressa estado. Ele, na verdade, é o que liga. Por isso que fala ligação, ele simplesmente liga o sujeito com o predicado. Ele não tem ação, tá? Diferente do verbo intransitivo e do transitivo. Então, o intransitivo é aquele verbo de ação, porém, ele não precisa complemento. Chegou, morreu, adormeceu, chorou, voltou. Então, se a pessoa chora, pronto, eu já entendi que ela está chorando. Para eu saber mais coisas a respeito desse choro, aí eu vou estar querendo saber demais, porque eu entendi que ela está chorando. Pronto, acabou. Certo? E o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Ofereceu. Se eu ofereci alguma coisa. Não tem como ela ofereceu e a gente entender o que aconteceu. Compra. Eu comprei. Comprei o quê? Certo? Então, esses são os verbos transitivos e intransitivos. Certinho? E aí, depois nós temos o transitivo direto, o indireto, mas esse aí é mais aprofundado. Vamos ficar só nesse resumão aqui mesmo. Advérbio. A palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo, do próprio advérbio. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui. Olha, é um advérbio de lugar. Eu estou falando onde que é. É um lugar. Depressa. É modo. Como que ele está? Está depressa. Bem depressa, né? Tarde. Ó, já é um advérbio de tempo. Tarde é o tempo. Certamente. É um advérbio de afirmação. Eu estou afirmando. Certamente. Muito, intensidade, é um advérbio de intensidade. Talvez, um advérbio de dúvida. Nunca, negação, olha o nunca eu estou negando. Agora, também é tempo. Preposição, vamos lá na preposição.
Palavra que estabelece uma relação entre os dois ou mais termos da mesma oração. Até, a, sobre, com, desde, por, desde, repetiu, mas vamos pra frente. E entre. Isso são só alguns, tá? Um exemplo de preposição. Os amigos de Ana foram trabalhar. Os amigos de quem? De Ana. Amigos de, tem o de lá no meio. Ele esperou com entusiasmo. Com, viram? Então, é aquela palavrinha que fica entre os dois ou mais termos da oração. Conjunção. Olha a diferença de preposição para conjunção. A conjunção, ela liga as duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então, a gente precisa saber diferenciar isso aí. E, porém, nem, porque, mas, ou você estuda ou você brinca. Logo, assim. Ele foi para a escola, mas não conseguiu estudar. Ele foi para a escola, uma oração. Não conseguiu estudar, outra oração. O mas está no meio para ligar as duas, viu? Então, essa é a diferença da preposição e a conjunção. Cuidado para não confundir. E temos a interjeição. Palavra que exprime emoção, sentimentos diversos. Viva! Oba! Socorro! Credo! Ufa! Obrigado! Analisando, vamos analisar duas frases hoje, tá? O caderno da Bruna ficou molhado. Vamos ver uma por uma. O artigo é um artigo definido. Caderno é um substantivo. Aqui eu coloquei substantivo comum, mas ele pode ser substantivo comum, simples, primitivo. Então, nós temos outras classificações para este mesmo substantivo. Da, que é a preposição que liga caderno e Bruna. Bruna é o substantivo próprio. Ficou o verbo ficar e molhado, adjetivo. Como que ficou o caderno? Molhado. O estado que ele ficou. Vamos para o próximo. Falam muito mal dela. Agora fingem-se seus amigos fiéis. Falam é o verbo falar. Muito, o advérbio de intensidade. Mal também é um advérbio, mas ele é de modo. Dela, que é o pronome possessivo. Agora, o advérbio de tempo. Fingem-se é um verbo fingir. Ela é voz reflexiva, fingem-se, eles mesmos. Então, é uma voz reflexiva. Seus, pronome possessivo, também é posse, é de alguém, seus. Amigos é o substantivo. Fiéis é o adjetivo que está caracterizando amigos. Os amigos são fiéis. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você de seus sonhos. Eu tenho absoluta certeza disso. Então vamos estudar. O objetivo deste resumão é para vocês lembrarem essas classes gramaticais, porque elas são extremamente importantes para o resto da sua vida. Qualquer estudo que você fizer dentro da língua portuguesa, você vai precisar dessas classes gramaticais, que são a base. Tá certo? Boa sorte, um abraço.